mensagem nesta tarde sobre o tema, né, desta tarde é: melhorai os vossos caminhos. Deus abençoe, Cláudia. Seja bem-vinda, Elisângela. Que o Senhor repreenda, Rômulo, toda a insônia da sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Que você também, como eu já disse aqui no Salmos 4 e no Salmo 5, Davi disse que ele em paz deita, em paz se levanta, porque o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado. Aleluia. Em nome de Jesus. Coloque a cabeça no travesseiro, meu irmão, na paz do Senhor, e Deus repreenda esta insônia em nome de Jesus. Irmãos, sejam bem-vindos. Deus abençoe aos que estão pela primeira vez. Irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Jonatas, eu creio, ainda há os remanescentes de Deus na terra. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Jeremias, capítulo 7, versículo de número 3. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Irmãos, isso aqui é forte. Esta palavra é uma palavra que você não vê pregar por aí, irmãos, porque as pessoas querem falar de bens, de conquistas, de vitórias. Aleluia. E palavras assim são escassas, né? Olha o que o Senhor diz, veja bem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Oh, glória a Deus. Verso 4 e verso 5. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deverás fizerdes juízos entre o homem e o seu companheiro. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e farei habitar neste lugar. Irmãos, neste texto sagrado, Deus está aconselhando o seu povo, oh glória, a melhorarem os seus caminhos. Melhorar o caminho aqui significa realinhar o percurso, retornar à rota perdida. Aleluia, glória a Deus, que lindo. O caminho pode ser definido como um percurso, aleluia, que o homem faz entre a origem e o destino. Jesus, se você for ver no Evangelho de João, se não me falha a memória, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Que lindo é o Senhor. O caminho, irmãos, é sinônimo de estrada. Só um momentinho, deixa eu acalmar aqui. Aleluia. O caminho é sinônimo de estrada, de trilho, de vereda. Aleluia. Há caminhos. Provérbios diz isso. Jeremias 7, verso 3. Que há caminhos que parecem
Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o seu final é morte. Aleluia. Espera aí, irmão. Há caminhos, irmãos, que parecem, aleluia. Há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas na verdade o seu final é caminho de morte. Aleluia. Deus está mandando, através do profeta Jeremias, o povo desviado a consertar a ponte, aleluia, a emendar o caminho e a retornar à rota inicial. Irmãos, o Espírito de Deus esta tarde está dizendo para nós, por intermédio da sua palavra, aleluia, é tempo de você mudar a rota. É tempo de você voltar, aleluia, ou melhor dizendo, é tempo de você voltar à rota inicial, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos caminhando, seguindo a trilha, o destino, aleluia. E no meio desse caminho, glória a Deus, acontece alguma situação e nós fazemos, aleluia, o contorno. Nós fazemos ali a curva, aleluia. E o Senhor está dizendo: melhora os vossos caminhos e as vossas obras. Retorna, aleluia, volta à rota inicial, glória a Deus, volta, como o Senhor diz, como o Senhor diz, Jesus diz isso, a igreja aos Efésios, aqui na carta dos Apocalipse, aleluia, volta ao primeiro amor, aleluia, volta às primeiras obras, glória a Deus, irmãos. Olhe para dentro de você mesmo, aleluia, e analise nesta tarde como é que, aleluia, foi a sua vida com Cristo alguns anos atrás e como é que está, aleluia, a sua vida agora. Glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos fazendo um convite em nome de Jesus, para retornar à rota, para consertar a ponte da intimidade, a ponte da oração. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu quero deixar aqui algumas referências bíblicas para você, da importância do caminho nas Escrituras. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras, elas traçam para o homem um caminho, e também oferece ao homem o livre-arbítrio de fazer escolha qual caminho deve seguir, irmãos. Aleluia, o ser humano tem esta oportunidade de escolher a vida nesta terra, e a eterna será feita de escolhas, aleluia. Será feita de escolhas, aleluia. O caminho da nossa eternidade dependerá, veja bem o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Para onde vai a minha alma depois da sepultura? Para onde vai a sua alma depois da sepultura? Dependerá do caminho que nós decidimos traçar enquanto vivos aqui na terra. Glória a Deus. Enquanto vivos aqui na terra. Aleluia. Só um momento, irmãos. Glória a Deus. Tá querendo pregar a palavra, Fafá. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Gênesis 6, verso 12, irmãos, a palavra do Senhor diz:
que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E por isso Deus resolveu destruir todos os seres viventes no dilúvio, mas preservou Noé e a sua família. Aleluia. Em Gênesis 18, verso 19, o Senhor escolheu Abraão e os seus descendentes para guardarem o caminho do Senhor e praticarem justiça e juízo. Aleluia. Em Êxodo 32, verso 8, a palavra do Senhor diz que Israel depressa havia desviado-se do caminho que o Senhor ordenou. Em Deuteronômio 1, verso 33, Moisés escreve: o Senhor foi adiante dos filhos de Israel por todo o caminho para procurar um lugar onde deveriam se acampar, de noite e de dia. Isto mostra, irmãos, o cuidado de Deus, aleluia. Isto mostra o cuidado de Deus, aleluia. Glória a Deus, com o seu povo, que é linda o Senhor, aleluia. Em Deuteronômio 17, verso 16, o Senhor ordenou a Israel que nunca mais eles se deveriam voltar pelo caminho do Egito. Por isso Deus abriu o mar vermelho e depois fechou o caminho que havia aberto nas águas, aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, ele é o escudo de todos aqueles que nele confiam, aleluia. Em 2 Crônicas 27, verso 6, o texto diz: assim fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, aleluia. Em Jó 23, verso 10 e verso 11, irmãos, pode aparentar ser cansativo ler referência bíblica, mas não é, irmãos, tá bom? Isso é para edificação, porque tudo quanto for falado, irmãos, tem que estar baseado na palavra de Deus. Eu não posso vir aqui na live de oração, no momento da palavra, e falar para você o que eu penso, até porque o que eu penso não vale nada diante ao poder da palavra, aleluia. Pode parecer cansativo ler as referências, mas não é cansativo, tá bom, irmãos? Aleluia. Em Jó 23, verso 10 e verso 11, Jó diz: nas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele, aleluia. Em Isaías 30, verso de número 21, a Bíblia diz: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus, aleluia, que é lindo. Em Jeremias 10, verso de número 2, o Senhor aconselha o seu povo através do profeta Jeremias, e ele diz: aleluia, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. Em Jonas 3, verso 10, glória a Deus, a Bíblia diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria a eles. E os ninivitas se converteram do seu mau caminho com a pregação de Jonas e evitaram a sua destruição. Deus não faz, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, aleluia. Ao contrário, irmãos, aleluia, ao contrário,
Deus tem prazer em salvar as almas. Deus tem prazer, irmãos, em salvar as almas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios 7, verso 14, perdão, 2 Crônicas 7, verso 14, Deus apresenta para Salomão, quando inaugura o templo, Deus apresenta para Salomão, aleluia, o remédio para o povo se converter dos seus maus caminhos, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele diz, irmãos, esse texto é bem conhecido: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, Deus manifesta a sua glória na inauguração do templo levantado por Salomão. E se você ver sobre esse assunto, sobre esse texto, a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Salomão, sacerdotes, e a nuvem, a Shekinah da glória de Deus, aleluia, tomou conta do ambiente, aleluia, que lindo. Todos prostrados diante aos pés do Senhor. E o Senhor libera esta palavra para Salomão: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender do mau caminho, eu vou ouvir, vou curar, vou restaurar. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. O Espírito de Deus está chamando o seu povo à oração. Deus está chamando o seu povo a um arrependimento genuíno. Deus está chamando o seu povo a um quebrantamento sincero. Irmãos, Deus não quer de nós uma hipocrisia. Deus não quer de nós uma aparência. Deus não quer de nós, aleluia, que venhamos falar de boca para fora. Deus quer de nós sinceridade. Deus quer da sua igreja uma igreja sincera, aleluia. Deus não quer uma igreja aparente. Deus não quer uma igreja, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus não quer uma igreja, aleluia, corrompida com este mundo caído. Deus não quer uma igreja, aleluia, que se misture com o mundo. Deus não quer a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, aleluia, aleluia, misturado a coisas desta terra. Deus quer a sua igreja aos seus pés. Deus quer a sua igreja sincera. Deus quer a sua igreja. Irmãos, olha o que o versículo diz: se o meu povo se chama pelo meu nome. Deus não está dizendo se os ímpios que estão no pecado, se as nações profanas, aleluia. Não, Deus está dizendo se o meu povo, se aquele que me dá glória, aquele que me dá aleluia, aquele que está no culto, aquele que diz que é crente, que é servo de Deus, se este povo, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Clarice, o que é isto? Irmãos, isto é Bíblia, isto é palavra. Se Deus está dizendo que que o seu povo precisa disso, se Deus está dizendo que o povo precisa se arrepender, melhorar o caminho, aleluia, melhorar os vossos caminhos, as vossas obras, irmãos, é tempo de nós, aleluia, pararmos de murmurar, pararmos de reclamar, pararmos de ser cristãos, crentes, mimizento, irmãos,
Aleluia. É tempo de nós nos firmarmos na presença do Senhor. É tempo de nós humilharmos diante da presença dEle. É tempo de nós clamarmos misericórdia. É tempo de nós clamarmos a sua presença. Irmão, sabe por quê? Aleluia. Sabe por que nós não vemos mais milagres como víamos antigamente? Eu não sei quantos anos você tem de cristão, de servo de Deus, aleluia, de convertido. Irmãos, eu tenho 21 anos de cristã, 21 anos de serva de Deus. Eu me converti, eu tinha 16 anos, aleluia. E eu vi muita coisa que hoje em dia eu não vejo mais acontecer. Irmãos, vou relatar algo tremendo para vocês. Eu tinha 18 anos quando eu vi isso. Eu tinha 18 anos e com um grupo de oração da igreja eu fui no monte, aleluia. E nesse dia nós estávamos orando e a glória de Deus tomou conta daquele monte. A glória de Deus se manifestou, irmãos, a olho nu. Sabe o que é isso? A olho nu nós víamos todas as folhas e os gravetos que estavam no chão. Irmãos, eu nunca mais vi isso. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por não buscar como deveríamos. Orar como a igreja deveria orar. Porque vivemos um tempo em que igrejas, lideranças estão preocupadas, irmãos. Estão preocupadas com dízimo. Estão preocupadas com oferta. Estão preocupadas com quantidade de membro. Quantos membros tem na sua igreja? Aleluia. Quantos você vai dar de oferta? Aleluia. Glória a Deus. Não, o pregador é conhecido. Aleluia. E a igreja precisa entender que é tempo de voltar ao caminho da oração. A igreja precisa entender, a igreja brasileira precisa entender, aleluia, que é tempo de voltar, de melhorar o nosso caminho, de se converter, de voltar a Cristo, de chorar aos pés do Senhor, aleluia, de se arrepender, de clamar misericórdia. Não é tempo, irmão, de festa, aleluia, não é tempo de festa, aleluia, é tempo de choro, é tempo de lágrimas, é tempo de quebrantamento, irmãos. Jesus está voltando ao mundo, à terra. Eu não sei se vão derrubar a live por causa disso, mas eu vou dizer para você: o mundo, a terra, está entregue ao sistema maligno de Satanás. O sistema demoníaco do anticristo já está preparando tudo. Aleluia. E a igreja está fazendo o quê? O inferno está trabalhando, irmãos. O inferno está a todo vapor trabalhando, porque Apocalipse diz que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo está lutando para ceifar vidas. Liga, exatamente, missionária. Liga o jornal, irmãos. Eu detesto o jornal, não suporto. Aqui na minha casa pregação, fundo musical, desenho da Eloá. E não é qualquer desenho que eu deixo minha filha assistir também não, irmãos. Porque o diabo vem querendo ali sorrateiramente, mas em nome de Jesus. Irmãos, liga o jornal, você vai ver o quê? Morte, violência. Morte, violência, por coisas banais, aleluia. O diabo destruindo vidas, pai matando filho, filho matando pai, ceifando vidas, famílias destruídas, irmãos. Coisa terrível. Aleluia. E a igreja está fazendo o quê? Quando eu digo igreja, eu digo nós, servos de Deus, eu e você. O que é que nós estamos fazendo? Festividade? Aleluia. A igreja precisa chorar. A igreja precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Esta mensagem é para o povo de Deus, não é para ímpio, é para o povo de Deus. Se nós chorarmos, nos arrependermos, se humilharmos, olha o que Tiago diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ele, ao seu tempo, vos exaltará.
Aleluia. Se humilhe na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Aleluia. Se quebrante na presença de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Clame misericórdia. Clame socorro. Clame as mãos do Senhor sobre a sua vida. Clame. Porque se nós fizermos isso, irmãos, se nós fizermos isto, olha que o versículo diz, então é condicional, então, vírgula, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Que é lindo é a palavra de Deus, irmãos. É tempo. Jeremias, o versículo que eu li inicialmente, 7, verso 3. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem assim diz a Clarice? Não. Assim diz a Ângela? Não. Assim diz a Poliana, o Martinho? Não. Assim diz o Senhor. Irmãos, pegue a sua Bíblia aí. Se você ver, deixa eu tentar mostrar para vocês. Senhor, não vai dar para ver, tá embaçado. Senhor está em maiúsculo. Toda vez que você vê nas Escrituras, quando está maiúsculo, é porque o escritor está dando ênfase àquilo. Toda vez que você vê, ou está honrando aquilo, no caso, o nome do Senhor, o texto está dando ênfase àquilo. Assim diz o Senhor, em maiúsculo, dando ênfase àquele que está falando dos exércitos. O Deus de Israel. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. E Ele nos fará habitar neste lugar, no seu templo. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus. Isso serve para mim, irmãos. Porque a palavra, ela corta. Ela é aguda, ela corta. Não adianta eu vir aqui e falar, não, vocês têm que melhorar, não. Nós. Eu me incluo também. A pregação também é para mim, irmãos. Eu também tenho que melhorar os meus caminhos. Eu também tenho que melhorar as minhas obras. Aleluia. Vir aqui e falar, não, vocês têm. Irmãos, não. Um pregador que, irmãos, eu nem ouço, eu nem perco meu tempo. Quando eu vim falar, olha, não, vocês têm que. Não, vocês não. Nós temos. A palavra é para todos. Nós temos que melhorar o nosso caminho. Aleluia. Retornar, irmãos, retornar à rota inicial. Aleluia. Retornar ao primeiro amor, às primeiras obras. Em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas novas em nossa vida. O Espírito de Deus quer mover sobre nós. Mas, aleluia, depende de nós. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Fazermos a nossa parte, porque a parte dele está pronta. Se a igreja clamar, se aquele que diz, aleluia, que se chama pelo nome dele, clamá-lo, irmãos, ele responde, ele vem, ele move, ele faz, em nome de Jesus, aleluia. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos clamá-lo, vamos nos quebrantar. Mas o que vão falar de mim não interessa, o que vão falar de você. O que importa é que o céu sabe a teu respeito. O que importa
aleluia, é que naquele dia o Senhor diga para nós, irmãos: vinde bendito do meu Pai, aleluia. Sabe que Jesus disse certa feita aos seus discípulos? Eles estavam maravilhados pelas obras de expulsar demônios em nome do Senhor. E Jesus disse o quê? Não se alegrem por isso. Alegre-se em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Não se alegre por ser reconhecido, por ter dinheiro, por ser famoso, não. Se alegre em ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Se alegre, porque tem que haver uma certeza em nós de que quando a trombeta soar, ou quando a morte bater na nossa porta, aleluia, nós termos a certeza que Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo, aleluia, que foi preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, não adianta nada termos tantas coisas aqui na terra, e naquele dia ouvirmos da parte do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não conheço. Senhor, mas eu preguei no teu nome. Senhor, mas eu aleluia, preguei multidões, expulsei demônios. Senhor, eu orei, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque você estava usando o nome do Senhor Jesus. E quem faz não é a pessoa, irmão. O ser humano não faz nada. Ou as coisas acontecem é por causa de Jesus, é por causa do poder do seu nome. Pregador não faz nada, irmão. Cantor não faz nada, pastor não faz nada. Quem faz é o Senhor. Aleluia. Não, mas é conferencista internacional, é pó. Aleluia. Não, mas é a maior pregadora do Brasil, é pó. Miserável. Aleluia. Quem faz é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer: não conheço você. Você usou meu nome, pregou no meu nome, batizou no meu nome. Aleluia, mas eu nunca te conheci. Você nunca foi meu amigo. Você nunca teve intimidade comigo. Meus irmãos, isso é forte demais. Isso é forte demais, irmãos. Aleluia. Você usava meu nome, mas eu nunca tive comunhão e intimidade com você. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, que você possa ser edificado por esta palavra, e que o Espírito de Deus ministre ao teu coração aquilo que eu não podia expressar em palavras humanas. Que o Espírito de Deus continue ministrando na tua alma nesta tarde de sexta-feira. Vamos melhorar o nosso caminho. Vamos retornar a rota inicial. Vamos voltar, aleluia. Glória a Deus. Se porventura, no meio desse caminho, você pensou em cortar, fazer a curva, aleluia, Jesus está chamando você: vem para o caminho. Vem pro caminho. Isaías. Eu vou finalizar aqui, irmãos. Deixa eu achar. Isaías, esse versículo é lindo que eu li aqui. Isaías, Aleusa, Jeremias 7:3. Vou finalizar aqui com esse versículo lindo, irmãos. Lindo, coisa linda. A palavra de Deus é maravilhosa. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que sai de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, e nem vos desvieis, nem para a direita, e nem para a esquerda. Não se desvie, nem para a direita, e nem para a esquerda. Este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho, a palavra é o caminho, este é o caminho, andai nele, neste caminho, na palavra, aleluia, amém? Glória a Deus. Isaías 30, verso de número, Isaías 30, 21. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima tarde de sexta-feira, em nome de Jesus. Amanhã, às 2:30, nós estaremos de volta para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado a todos
que apoiam o canal, que estão aqui orando conosco. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E como eu disse, que o Espírito de Deus continue ministrando na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor.